vamos lá. Filipenses 3, do 1 ao 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, louvado seja o teu nome pela tua palavra, Senhor. Louvado seja o teu nome por nos reunir aqui nessa noite. Mesmo com a dificuldade, Senhor, da chuva, nós estamos aqui sedentos de ouvir a tua voz, Pai. Encontre em nós, Senhor, no coração que está atento, que está disponível a ação do teu Espírito nessa noite. Transforma-nos, Senhor, conforme a tua vontade, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vive um tempo de ostentação. As pessoas estão ostentando o tempo todo aquilo que elas têm, aquilo que elas são. As pessoas gostam de mostrar aquilo que têm, aquilo que possuem, aquilo que conseguem fazer. Basta você entrar aí nas suas redes sociais e você vai perceber o quão evidente isso é. As pessoas estão aí, e nós também, postando os lugares que nós estamos, as coisas que nós estamos fazendo, até o prato que a gente está comendo, a gente vai lá e mostra para as pessoas. Até para contar as dificuldades do nosso dia a dia, a gente quer se exibir. A gente quer mostrar que talvez as nossas dificuldades não passem nem perto das suas dificuldades. A gente quer mostrar que até sofrer, a gente sofre mais que os outros. A gente ostenta até isso. O currículo profissional nosso é uma prova disso, né? Você coloca lá e você estampa todas as suas qualidades, todas as suas qualificações. Lá você coloca tudo que você acredita que vai mostrar uma boa impressão de você, para que você consiga uma posição privilegiada, ali, uma boa colocação no mercado de trabalho. E não há dúvidas que, na maioria das vezes, a gente faz tudo isso. Por quê? Porque a gente acredita que aquilo que a gente tem, que aquilo que a gente faz, pode nos garantir alguma coisa. Prestígio, status, admiração, benefícios, entre tantas outras coisas que nós poderíamos citar aqui.
Irmão, isso inclusive acontece no nosso próprio relacionamento com Deus. A gente mostra as coisas para as pessoas em busca de tudo isso, mas muitas vezes na nossa própria relação com Deus, a gente também quer mostrar para Ele tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos. Para quê? Para que a gente tenha algum tipo de benefício da parte de Deus. Ó Deus, olha tudo que eu estou fazendo, olha tudo que eu sou, olha as coisas que eu conquistei, olha aqui, Deus, e responde de alguma forma, como se essas coisas tivessem algum poder de nos colocar em uma posição privilegiada diante de Deus. O momento da carta que a gente chega agora, né, a gente praticamente concluiu um grande texto, um longo texto, né, que tinha começado lá no capítulo 1, e semana passada a gente conclui esse grande bloco aqui da carta, né, lá no final do capítulo 2, e agora Paulo, ele volta a tratar especificamente dos assuntos dos filipenses. Existe aqui uma clara mudança. Ele está dizendo lá várias coisas no capítulo 2, e agora ele fala: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Talvez alguma tradução que você tenha aí pode estar assim: finalmente, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Dá até uma impressão que Paulo vai concluir a carta agora. Finalmente, né, como se ele estivesse caminhando para a conclusão. Irmão, isso é tão abrupto aqui, que muitos estudiosos vão até pressupor que o que Paulo está falando daqui para frente não faz parte da carta aos Filipenses. Eles vão dizer que é um corte, uma inserção de alguma outra carta, e não da carta que Epafrodito levou. Por quê? Depois Paulo de novo vai entrar com finalmente, para concluir a carta. Então, parece que ele tem duas conclusões, parece que tem duas coisas distintas. Mas na verdade, não é isso. Ao invés de finalmente, né, é mais ou menos assim: quanto ao resto, quanto às demais coisas. E daí Paulo continua falando. E tudo que ele está falando aqui está totalmente em conexão com o que ele havia falado até então. Existe uma relação muito clara dos assuntos que ele está tratando aqui nesse trecho que a gente acabou de ler, e das coisas que ele tinha apresentado até agora. Paulo está claramente tratando das necessidades que ele ficou sabendo por meio da comunicação de Epafrodito, por meio daquilo que Epafrodito levou de informação para ele. E o que era isso? Paulo está tratando da necessidade que aqueles irmãos têm de continuar progredindo no Evangelho, da necessidade deles terem a sua alegria renovada, e terem essa alegria renovada no Senhor. A necessidade que eles têm de não se tornarem vítimas do falso ensino que estava diante deles lá na cidade de Filipos. Ensino falso esse que Paulo já até havia alertado eles. Os filipenses estavam sendo persuadidos através de um falso ensino a confiarem naquilo que eles poderiam ser, a confiarem naquilo que eles poderiam fazer pelos seus próprios esforços. E aí, Paulo, sabendo disso, ele vem e exorta firmemente aqueles irmãos, mostrando para eles o que tem valor de verdade.
onde eles deveriam colocar a sua confiança, onde a alegria deles deveria estar firmada. E eu acredito, irmãos, que então com tudo isso, a gente pode aprender lições para que a gente pare de fundamentar a vida no nosso currículo, nas nossas conquistas, naquilo que nós fazemos, para que a gente perceba que todas essas coisas que muitas vezes a gente está tentando se garantir por elas, elas não têm valor. Mas que a gente passe a confiar, a basear, a fundamentar a nossa vida naquilo que realmente tem valor. Então quero te apresentar 3 lições aqui desse trecho. E eu não pretendo, esgotar tudo que esse trecho tem para nos ensinar. Mas eu quero destacar 3 coisas aqui para você. Primeira delas, só em Cristo há alegria verdadeira. Você quer ser feliz de verdade? Você quer experimentar de verdadeira alegria? É só por meio de Cristo. É só em Cristo que você vai encontrar alegria de verdade. Irmão, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer viver uma vida de alegria. E é muito fácil perceber isso. Uma pelo nosso próprio sentimento, mas isso por aquilo que as pessoas expõem. Ninguém se orgulha por viver triste, angustiado, deprimido. Até tem algumas pessoas lá, que faz lá um storyzinho chorando, mas ali, a intenção dela não é mostrar o quão triste ela está. Não é isso. Talvez ela só quer chamar atenção. Você não vê ninguém ostentando os dias ruins. Olha aqui, segunda-feira, 5:30 da manhã, onde eu estou aqui, no metrôzão lotado. Não. Você posta na segunda-feira, 5:30 da manhã, quando você está no aeroporto, indo para a praia, Você não fica ostentando os dias ruins. Às vezes você até posta o dia ruim, mas é para reclamar dele. Não para mostrar, pessoal, como eu estou aqui, Não. Ostentando as suas derrotas. Pessoal, eu vim aqui para comunicar a vocês que eu não passei na entrevista de trabalho. Não, você chega lá e vai falar assim, aqui passei em medicina, não sei o que lá. Irmão, no nosso mundo, a alegria, ela está muito relacionada com aquilo que a gente tem. Está muito relacionada com aquilo que a gente faz. Logo, se eu não tenho o que eu quero, se eu não consigo fazer o que eu gostaria, eu não tenho motivo para me alegrar. A alegria do nosso mundo, ele está baseado muito nas circunstâncias da vida. Olha como Paulo inicia esse trecho. Irmão, quanto ao resto, alegrem-se no Senhor. Percebe? Paulo não está dando um conselho de vida aqui. Você tem que ser mais positivo. Não é isso que ele está falando. Paulo não está dando uma palavra de ânimo. É uma ordem. É uma ordem. E sendo uma ordem, irmão, a conclusão óbvia que a gente consegue chegar é que não depende das circunstâncias. Não é algo faça-se. É faça. Alegrem-se. Porque há motivo para se alegrar, independentemente das circunstâncias. É para se alegrar e ponto.
não é se alegrar se tudo der certo. Não é se alegrar se eu conseguir fazer tudo que eu quero. Se eu tiver tudo que eu quero. Alegre-se. E por que você pode se alegrar? Porque a sua alegria está no Senhor. Uma alegria, irmão, que você não vai conseguir encontrar nas circunstâncias da vida. Uma alegria que não está fundamentada nas coisas passageiras desse mundo. Uma alegria que é certa. E por ser certo o que Paulo fala, irmão, alegre-se. Alegre-se. Nós nos alegramos naquilo que é permanente. Naquilo que não perece. Naquilo que não muda. Naquilo que nunca nos decepciona. É por isso que a gente pode se alegrar, independente de qualquer coisa. Verdadeira alegria, irmão, é só em Cristo. Mas tem muita gente, irmão, muita gente. Muitos de nós que não conseguem experimentar dessa alegria. Sabe por quê? Porque continuam baseando a alegria nas circunstâncias desse mundo. E mais, irmão, tem muito evangelho sendo pregado por aí que não está buscando alegria em Cristo. Tem muita gente ensinando por aí um evangelho que Cristo é apenas um suplemento. Que não é a coisa mais importante. Que não é o firme fundamento. E daí fica difícil você se alegrar em algo que não é fundamental, que não é seguro, que não é tudo o que você precisa. O evangelho mostra que Cristo é tudo o que a gente precisa. E se a gente já tem tudo o que a gente precisa, não há motivo para não nos alegrarmos. A gente tem tudo, irmão. Tudo. Tudo que a gente precisa. George Major, um teólogo alemão do século XVI, ele afirma que Paulo aqui deseja que não nos alegremos como os judeus, que se alegram por serem descendentes de Abraão, por serem circuncidados, por terem a lei, a aliança de seus pais. Ele diz que essa alegria era uma alegria externa, carnal. Em vez disso, nós, cristãos, nós devemos nos alegrar por termos o Senhor Jesus Cristo. Eram os judaizantes que estavam infernizando a vida dos filipenses aqui, querendo impor coisas que não eram necessárias, porque eles já tinham tudo, eles já tinham a Cristo. E esse teólogo está dizendo, os judeus, eles se preocupavam com as coisas, a alegria deles estava fundamentada naquilo que eles tinham, naquilo que eles eram. Povo de Deus, o povo da promessa de Abraão, o povo que tem a marca da aliança na carne. Eles se alegravam nisso. E se a gente está em Cristo, essas coisas não deveriam mais fazer diferença. E com isso eles estavam corrompendo o evangelho em Filipos. O ensino a respeito do evangelho naquela cidade estava corrompido por pessoas que estavam pregando Cristo como um suplemento. E não como algo fundamental, não como algo suficiente. Uma alegria que não estava apenas naquilo que eles tinham em Cristo, mas naquilo que eles poderiam alcançar por si mesmos. Paulo é muito enfático, irmão. Aí, no versículo 2, ele diz, cuidado com esse povo que está ensinando
essas coisas. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com essa falsa circuncisão. Paulo, ele usa aqui, ele dá muitos adjetivos aqui para esses homens que estão ensinando desse jeito, que estão dizendo que Cristo não é suficiente, que tem coisas, tem motivos para se alegrar nas coisas que você mesmo consegue alcançar. E Paulo fala assim, esses que estão fazendo isso, sabe o que eles são? Cães. O cão, irmão, nessa época aqui, na sociedade greco-romana, era odiado. Eram uns cachorros que ficam aí na rua, né? Os cachorros fofinhos que a gente tem em casa, não. Era aqueles que vivem de lixo aí na rua, que ninguém gosta, que deixa aquele rastro das suas fezes, que a gente fica pisando. E pior, para o judeu, era um animal impuro. E Paulo está falando, esses que estão ensinando, eles são esses que ninguém quer saber deles, esses que vocês consideram impuros, a vida mais inferior, gente detestada. Ele chama ele de maus obreiros, por quê? Porque eles administram a justiça da maneira errada. Eles olham para as coisas que são feitas e aplicam a justiça por meio disso, quando a verdadeira justiça é aplicada por meio de Cristo. E ele está falando, eles são maus obreiros. Paulo chama eles de mutilação. Aí na nossa versão está falsa circuncisão, mas a palavra aí exata é mutilação. Paulo, ele está fazendo uma referência sim à circuncisão. Ele está levando para essa marca que o judeu carregava de povo do Senhor na carne. Mas ele não usa a palavra circuncisão. Ele usa uma palavra até que chega lá, porque ele quer fazer essa relação, mas ele está usando de maneira completamente pejorativa essa palavra. Porque na verdade a palavra circuncisão é a palavra peritomê no grego. E essa palavra ela significa cortar ao redor, que é exatamente o procedimento da circuncisão. A palavra que Paulo usa aqui é a katatomê. E essa palavra significa cortar em pedacinho. O que Paulo está falando aqui é que ao invés de fazer o que deveriam fazer, o que eles estão fazendo é mutilando as pessoas. Eles não estão fazendo o rito que deveria fazer. Porque na verdade não deveria mais. Ele está mutilando as pessoas. E ele fala, cautelai-vos dessa mutilação. Sabe por quê? Porque a verdadeira circuncisão é confiar em Cristo. É ter Ele como a coisa que sustenta a nossa fé. Não é externo. Não é naquilo que a gente pode mostrar. Não é naquilo que a gente pode fazer. Mas é no coração. A alegria verdadeira, irmão. Mas ela não está baseada nas coisas desse mundo. Ela não está baseada nas coisas visíveis. Ela não está baseada naquilo que você pode alcançar com seus próprios esforços. Ela só é encontrada em Cristo Jesus. Por isso, irmão, tome muito cuidado com o evangelho que apresenta Cristo só como suplemento. Tome cuidado, irmão, se a sua fé não vive como se Cristo fosse suficiente para você. Onde você vai buscando outras coisas além de Cristo. Tome cuidado se você é alguém que precisa de algo além disso para viver alegremente. Cristo é tudo que a gente precisa, irmão. Tome cuidado com gente que impõe coisas que Cristo já fez por nós. A alegria verdadeira em Cristo Jesus.
É nele, e somente nele. A segunda lição, irmão, que eu quero que você guarde aí no seu coração é: não dê valor para as coisas erradas. Não valorize o que não tem valor. Valorize as coisas da maneira correta. A partir do versículo 4, irmão, Paulo vai agora apresentar o seu currículo para nós. Mais do que o seu currículo, Paulo está apresentando a sua história de vida, a sua história pessoal. E Paulo, de certa forma, ele mostra isso para servir de paradigma, para servir de modelo aos filipenses. Lembra? Semana passada a gente falou sobre isso. De Paulo estar apresentando Timóteo e Epafrodito como modelo para aquela comunidade. E agora, ao apresentar seu currículo, parece que Paulo está querendo mostrar que ele também é um modelo de vida. Só que por meio da sua história, ele mostra que apesar de uma vida exemplar que ele tem, ele não valoriza as coisas erradas. Ou seja, o valor não está naquilo que ele faz e naquilo que ele é, mas está em Cristo. Paulo acabou de dizer, que aqueles que têm a verdadeira circuncisão confiam em Cristo e não na carne. Irmão, você já deve ter visto muita gente assim, e eu espero que você não seja alguém assim. Mas tem muita gente que fala mal de alguma coisa por não ter aquela coisa. Então alguém compra um carro, e daí você fala: você viu o carro que o fulano comprou? Nossa, que negocião que ele fez, né? Nossa, vai comprar aquele carro. Daí você olha para o carro dele, às vezes ele nem carro tem, né? O que você está falando do carro do outro? Ou então o irmão arruma um emprego, né? Está procurando emprego há tempão, tá, não sei o quê. Ele arruma um emprego, mais ou menos assim. Daí o irmão fala: não acredito que você está se submetendo a isso. Daí você olha para ele, ele nem trabalha. Está cheio de gente assim, que menospreza o outro, mas ele menospreza uma coisa que ele não tem. Ele desvaloriza o do outro porque ele não consegue conquistar aquilo que o outro tem. E daí ele joga a conquista do outro lá embaixo. Por que eu estou falando isso? Porque se você não conhecesse Paulo, talvez você poderia ter a impressão que é isso que ele está fazendo. Ele está falando para não se fazer algumas coisas, ele está desvalorizando algumas coisas, tirando o valor daquelas coisas, porque ele não quer se submeter a elas, porque ele não tem condição de cumpri-las. Mas Paulo fala: se tem alguém que pode confiar na carne, esse alguém sou eu. Paulo não está menosprezando, desvalorizando uma coisa que ele não possui. Ele está tirando valor de tudo aquilo que ele é. Paulo não está criticando a posição dos judaizantes, porque ele não quer fazer, ou porque ele não tem a condição de fazer aquilo que eles estão exigindo. Pelo contrário. E é por isso que ele apresenta o seu currículo. Vocês estão falando que a circuncisão tem valor, mas vocês acabaram de se circuncidar. Eu sou circuncidado desde o 8º dia de vida. Vocês nem sabiam o que era evangelho. Vocês nem tinham conhecido a respeito desse Cristo. E eu já era circuncidado. Eu nasci lá. Eu era um menino hebreu, um garoto judeu. Eu sou do povo de Israel. Porque a circuncisão marcava a entrada
no povo de Deus. Paulo está falando, não sou um prosélito, eu não sou alguém que se converteu ao judaísmo. Eu sou do povo de Israel por nascimento. Vocês estão aí se achando por ser judeu? Eu nasci judeu. Paulo ainda diz que ele é da tribo de Benjamim. E aqui tem várias suposições para Paulo dizer isso daqui. Talvez porque Benjamim era a tribo mais prestigiada, era a tribo que se manteve fiel ao reinado davídico. Mas eu vou pelo mais simples. Ao dizer que é da tribo de Benjamim, Paulo está falando, você quer conferir que eu tenho direito? Eu tenho como provar. Eu tenho como provar. Olha aqui minha árvore genealógica. Eu sou lá, da tribo de Benjamim, se você está em dúvida. Paulo fala, eu sou hebreu de hebreu. Ou seja, eu sou raça pura. Eu sou filho de pai judeu, de mãe judia. Eu não sou misturado. Eu sou raça pura. Se é para confiar na carne, eu posso. Muito mais do que vocês. Perceba, tudo que eu falei até aqui são coisas que está implícito na vida de Paulo. É o fato dele ter nascido, já deu tudo isso para ele. Só que ainda teve coisas que Paulo coloca no seu currículo, que foram coisas alcançadas pelo seu próprio esforço, e não por meio do seu nascimento. Ele não obteve naturalmente, mas ele teve que ir atrás. E daí ele vai dizer essas coisas. Coisas que ele batalhou e que estão lá no seu currículo. No que diz respeito à lei. Eu fui um fariseu. Ou seja, eu fui o cara mais zeloso com a lei. O cara que seguia mais rigorosamente. Com certeza, eu levei a lei muito mais a sério do que vocês. É isso que ele está falando. Quanto ao zelo, eu era tão zeloso com esse negócio que eu perseguia esse pessoal que falava de Cristo. Eu matava eles. Você já matou algum cristão? Eu matei. Olha o tamanho do meu zelo com a lei. Eu acho que eu estou na vantagem. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Quanto à lei, eu era irrepreensível. Eu quero ver você arrumar aí algum detalhezinho da lei que eu não cumpria. É para confiar na carne, então? Eu posso. Eu posso. Irmão, quantas vezes não é isso que a gente faz? A gente confia nas coisas externas. Nas coisas que nós somos por direito ou pelas nossas conquistas. Nas coisas que nós fazemos. A gente acha que porque a gente é filho de crente, porque a gente é da 4ª geração de presbiterianos da nossa família, porque nós estamos aqui nessa igreja há 71 anos. Ou ainda, porque a gente tem um amplo conhecimento teológico. O que adianta? Você está aqui há 71 anos, mas você nem sabe o que é predestinação. Eu sei. E daí você se confia, se gaba disso. A gente acha que porque a gente combate as heresias de fora do calvinismo, de fora da teologia reformada, porque a gente ama a tradição, porque a gente é zeloso com a confessionalidade e tantas outras coisas, a gente acha que a gente é melhor que os outros. A gente vê vantagem nessas coisas. A gente vê valor exagerado. Irmão, não estou falando que essas coisas não têm valor. E Paulo também não estava falando que elas não têm valor. Paulo está falando, o valor só não se compara a Cristo.
Elas têm valor, mas você não pode viver a sua vida confiado nessas coisas. João Calvino diz que todo o currículo de Paulo era ganho para ele antes que ele tivesse conhecido Cristo. Pois somente a ignorância de Cristo nos faz ficar inchados de confiança vazia. Irmão, se você vive a sua vida confiado no seu tempo de presbiteriano, pelo fato de você ser filho de crente, pelo conhecimento teológico que você tem, pelo seu zelo com a confessionalidade da igreja, se você está confiado nessas coisas, irmãos, Calvino está falando assim, você só confia nisso porque você é um ignorante em relação a Cristo. É porque você não conhece a Cristo. Porque se você conhecesse a Cristo, você não confiava nessas coisas. Um teólogo puritano chamado Richard Sibbes, ele diz que as boas obras são, pela sua própria natureza, boas, mas se confiarmos nelas, obstruem o caminho para Cristo. Ou seja, boas obras é bom, a gente tem que fazer. Agora, se você está confiando nelas, elas só são um obstáculo até Cristo. Paulo fala, eu valorizei isso há muito tempo. Mas tudo isso que eu valorizava, tudo aquilo que um dia teve valor para mim, durante toda a minha vida, tudo aquilo que me parecia vantagem em relação aos outros, diante de Cristo, se tornou nada. Mais do que nada, se tornou perda. Ao invés de ser um zero, é um menos alguma coisa. Por quê? Porque estava me tirando os olhos de Cristo. Estava me tirando Cristo. Então, é pior do que nada. É perda. Paulo despreza qualquer valor que essas coisas poderiam ter. Irmão, muitas vezes a gente está valorizando aquilo que não tem valor, quando a gente já tem tudo o que a gente precisa. Calvino confirma, fala do puritano que eu acabei de citar, porque ele diz assim, Paulo reconhece essas coisas como perda, porque elas eram obstáculos que o impediam de se aproximar de Cristo. Percebe, irmão, que muitas vezes nós mesmos estamos colocando obstáculos entre nós e o nosso Senhor. Porque estamos valorizando coisas que não têm valor verdadeiro. Até tem um valor, mas é tão pequeno diante de Cristo. E a gente supervaloriza. E isso sim, coloca entre nós e o nosso Senhor. Tome cuidado, irmão. Não dê valor para as coisas erradas. Valorize o que de fato tem valor. Não reduza o valor de Cristo. Não deixe que as coisas se tornem obstáculos na sua vida, para que você se aproxime de Jesus Cristo. Tudo o mais que você pode ter não se compara àquilo que você já tem. Não valorize as coisas erradas. Por último, irmão, o que tem valor, verdadeiro valor, é conhecer a Cristo. Se tem algo para você valorizar, é o seu conhecimento a respeito do nosso Salvador. Isso tem valor verdadeiro. Paulo mostra aqui para nós que por muito tempo ele valorizou as coisas erradas. Ele viveu a sua vida baseado numa justiça própria, naquilo que ele podia fazer, naquilo que ele era,
nos seus próprios esforços. Mas quando ele conhece a Cristo, ele percebe que ele deveria confiar em outro tipo de justiça, na justiça de Cristo. E daí ele considera tudo como perda. E percebe, irmão, que ele fala tudo. Ele não está falando só dessas coisas que ele citou. Ele está falando de todas as coisas. Tudo, qualquer coisa que a gente possa pensar é perda em relação àquilo que nós temos em Cristo. Paulo diz que agora ele vê essas coisas como um refúgio. Em algumas versões vai estar que ele fala que isso é lixo. Aquilo que os judaizantes estão tentando impor aos cristãos, aos novos convertidos, aquilo que eles têm em alta consideração, Paulo está falando, isso só serve para ser lançado aos cães. Lembra os cães? Que ele falou lá? Eles comem lixo. E Paulo está falando, essas coisas todas só alimentam os comedores de lixo. É uma relação direta que Paulo está fazendo aqui. Vocês gostam dessas coisas porque vocês são meros cães. O valor do conhecimento de Cristo é incomparavelmente maior. Porque diante de uma coisa, irmão, extremamente valiosa, aquilo que tem valor falso, perde completamente o seu valor. Esse conhecimento de Cristo aqui que Paulo fala, não é um simples conhecimento intelectual. Não é você saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio para salvar-nos dos nossos pecados. Não é só racionalizar a pessoa de Cristo. O que Paulo está falando em referência a conhecer a Cristo, é conhecê-lo pessoalmente, é ter relacionamento com Ele. E esse relacionamento, irmão, é de tal forma que nos faz um com Cristo. Que nos faz experimentar dos seus sofrimentos, do seu poder, do poder da ressurreição. Um relacionamento, irmão, que não é alcançado por aquilo que a gente é. Pela nossa capacidade, pelos nossos esforços, pelo nosso currículo, mas um relacionamento que depende única e exclusivamente da nossa fé. Não importa se você é o pior dos pecadores, ou você é a pessoa mais justa desse mundo, não é isso que te coloca em um relacionamento com Deus. Não é isso que te faz conhecer a Cristo. É por meio da fé. Gordon Fee fala que Paulo mostra que para ele a vida cristã não é apenas uma questão de salvação e ética. Mas em última instância, irmão, é uma questão de conhecer a Cristo. Irmão, a gente vive a nossa vida cristã como se a vida cristã que é para ser vivida é só a gente conhecer mais intelectualmente de Jesus Cristo. É só a gente ter uma vida eticamente melhor do que a maioria das pessoas. E a gente transforma a nossa vida cristã em um simples seguir regras, em um simples vir à igreja. E um simples estamos livres do inferno. Quando a vida cristã é muito mais do que isso. A vida cristã diz respeito a nos relacionarmos com o nosso Salvador. A
conhecê-lo por meio desse relacionamento. Você pode ler, irmão, a Bíblia todo ano. Você pode fazer todos os cursos de fé reformada, de teologia reformada. Você pode ir para o seminário, ser um pastor e desempenhar o seu ministério durante toda a sua vida. E ainda assim, não conhecer a Cristo. Porque você está dando valor para aquilo que não tem valor. Calvino diz que Cristo é corretamente conhecido quando sentimos quão poderosas são sua morte e ressurreição e quão eficazes elas são em nós. Irmão, entender a vida, a morte de Cristo, a ressurreição dele, nos transforma. E se você conhecer isso, você vai ver quão poderoso é. E quão eficaz isso é em nós. Saber que Jesus morreu pelos seus pecados, irmãos, e se contentar só em saber isso, não vai mudar a sua vida. Não vai. Só vai mudar quando você se relacionar, quando você experimentar desse poder da morte, da ressurreição de Cristo e perceber o quão essa verdade é eficaz para transformar a nossa vida. Você não deveria valorizar nada além disso. Você não deveria dar mais valor a nada na sua vida, a não ser o conhecimento de Cristo. Esse deveria ser o maior desejo do seu coração. Porque, irmão, é a única coisa que tem valor. Se a gente está o tempo todo desejando coisas que têm valor, e a gente chegou à conclusão que nada tem valor, só uma coisa, esse deveria ser o maior desejo, o nosso maior anseio, conhecer a Cristo. Se relacionar com Ele. A única coisa que tem valor verdadeiro, irmão, é conhecer a Cristo. Sua vida está baseada em quê? Em que a sua vida está firmada? É nos prazeres desse mundo? É naquilo que você é? É naquilo que você gosta? É naquilo que você faz? É no seu currículo? Nos seus feitos, nas suas realizações? É naquilo que você tem? O que tem valor para você, irmão? Quais são as coisas que você ostenta com orgulho? O próprio Paulo, em outra carta, a carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Irmão, você quer ostentar alguma coisa que de fato tem valor, que de fato faz diferença na sua vida? Ostente a cruz de Cristo. Cruz que nos coloca crucificado perante o mundo. Se há algo de valor que temos, é aquilo que conhecemos a respeito de Cristo. É saber, irmão, que um dia Ele morreu a nossa morte, que Ele tomou o nosso lugar, para que a gente pudesse ter vida e viver essa vida, em um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Não há nada, irmão, que nós deveríamos amar mais do que a Cristo. Não deve haver outra coisa digna do nosso desejo do que conhecer a Cristo. Ele é tudo o que a gente precisa, irmão. Tudo o que você precisa está à sua disposição. Você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa de mais viagens. Você não precisa de mais amigos. Você não precisa
de realizar os seus desejos. Você não precisa conhecer mais lugares. Tudo o que você precisa, você já tem garantido em Cristo Jesus. Você não precisa de um filho. Você não precisa de mais um filho. Você não precisa de um namorado, de uma namorada, de uma esposa, de um esposo. Você não precisa daquela faculdade dos seus sonhos. Você não precisa, irmão. Você não precisa que as pessoas reconheçam quem você é. Porque você já tem tudo em Cristo. Agora, se você continuar valorizando as coisas erradas, você vai continuar vivendo uma vida baseada nos seus próprios esforços. E você vai viver cansado. Viver cansado. Porque nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser o bastante. As pessoas nunca vão dar o reconhecimento que você quer. Você nunca vai alcançar todos os seus desejos, tudo aquilo que você acha que precisa. Não valorize as coisas erradas. Valorize o que de fato importa. E viva a sua vida para isso. Conhecer a Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus, o nosso protetor, nosso refúgio, nosso libertador. Ele é o nosso socorro bem presente, irmão, a todo momento. Se alegre nele, irmão. Se alegre no Senhor. Porque no Senhor a gente já tem tudo o que a gente precisa. E a gente vai cantar isso. Mas eu quero que você cante isso com verdade. Eu me alegro em Ti. Eu me alegro em Ti. Porque eu reconheço que o Senhor é tudo que eu preciso. Não há outra coisa que eu ame mais do que o meu Salvador.